O que era burburinho se confirmou. Como falamos mais cedo, havia um burburinho grande nos bastidores que Pedrinho seria candidato à presidência do Vasco. Pois bem, Pedro Paulo pediu demissão da Globo e será candidato à presidência do Vasco. Vamos falar também alguns nomes que vão compor a chapa de Pedrinho. Vamos trazer informações sobre São Januário, agora oficialmente liberado, e o Vasco já solicitou mudança de jogo para o estádio. Vamos falar também sobre a preparação do Vasco para enfrentar o Fluminense, que pode ter um desfalque importante contra o gigante da colina. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Vou falar um pouco mais baixo porque a minha garganta tá pedindo aí um pouquinho de cuidado, de resguardo, pra gente não ficar sem voz, porque tem jogo do Vasco no próximo sábado, né? Mas enfim, Vasco treinou hoje normalmente, inclusive agora que a gente tá aqui vendo, tá tendo rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia fazendo 4-1 nesse momento no Coritiba, o Santos tomou 3-0 da equipe do Cruzeiro, resultado importante pro Vasco. O Fortaleza ganhou do Corinthians, o Corinthians volta pra briga, o Vasco ganhando do Fluminense, o Vasco fica a 5 pontos do Corinthians com um jogo a menos, podendo diminuir pra 2, enfim, tá começando a estreitar a situação aí, mas teve ex-Vasco fazendo gol, inclusive, Matheus Jussa, que passou pelo Vasco, pela base do Vasco, Iago Pikachu, o próprio Zé Ricardo estreando, enfim. Esse foi o início da rodada aí desta quinta-feira. Bahia e Curitiba estão jogando agora, como eu tô falando, tá de 4-1 pro Bahia. O Vasco treinou normalmente no CT Moacir Barbosa, teve entrevista coletiva do Paulinho, e o Vasco tá se preparando, cara. É como eu falei, já falei aqui há alguns dias, o Ramon Dias, ele não gosta de deixar no ar qual será a sua equipe. Então há dúvida. Vai Payet, se Payet for jogar, o time joga de um jeito, como a gente já falou. Então Payet, aí pode ser Sebastião e Verrete na frente. Se o Payet não jogar, aí a gente vai ter Serginho e Peck, cada um de um lado, com Verrete mais à frente. Enfim, são as dúvidas para esse jogo. Do lado de lá, Fluminense não terá Fernando Diniz e o Ganso é dúvida. O Léo Fernandes também é outro que é dúvida. O Ganso não treinou, o Léo Fernandes será reavaliado. São as dúvidas do lado do Fluminense para enfrentar o Vasco. Ainda sobre informações desse jogo, o Arrasta Vasco fez um pedido para o BEP e foi autorizado aí o bandeirão em homenagem a Pedrinho. A Arrasta Vasco vai fazer essa homenagem a Pedrinho e aí a gente já vai entrar neste assunto Pedrinho. Porque, olha, quem assistiu o vídeo de mais cedo, quem não assistiu, perdeu. Ia ter informação em primeira mão, não assistiu, perdeu. Falamos que tava um burburinho muito forte nos bastidores, a gente tinha recebido essa informação, inclusive eu compartilhei lá no Scout Vasco, que é a nossa casa também, né, onde eu estou lá no Twitter, trazendo informações e fazendo análises, e se confirmou. Pedrinho hoje pediu demissão da Globo. Ele fez o Seleção Sport TV, logo após ele deve ter comunicado a todos e colocou nas suas redes sociais que estava saindo do Grupo Globo. E aí os rumores ficaram mais fortes. Joel Silva confirmou que Pedrinho, como a gente já tinha dito aqui, será candidato a presidente do Vasco pela Sempre Vasco. Ao lado dele, ídolos como Felipe e Edmundo devem fazer parte da chapa, não como vice-presidente, mas com cargos estratégicos. Paulo Salomão, ex-STJD de 2018 a 2020, também deve fazer parte da chapa da Sempre Vasco, que vai buscar vencer com Pedrinho, alguém fora totalmente dessa política do Vasco, alguém identificado com a torcida do Vasco. E Pedrinho é como o Eric Faria falou, cara, é amor ao clube. Estava estabilizado, tinha propostas de outros locais, o próprio Pedrosa trouxe isso, e você sair do seu emprego para concorrer à presidência do Vasco, meu irmão, é muito amor. Léo, ele torce pro... Cara, eu acho que 90% que tivesse aqui, se tivesse só, vamos sair do seu emprego, você está estabilizado há 5, 6 anos, para você ser
presidente do Vasco? A maioria dizer que não. Então, total respeito ao Pedrinho, o nosso Pedro Paulo, que aparentemente aceitou e deve vir como candidato da Sempre Vasco para a presidência do Gigante da Colina. Alguém que conhece, alguém que tem tino do Vasco, alguém que conhece cada palmo de São Januário, que viveu ali, que sabe o clube que vai gerir, que conhece os anseios, que conhece a barreira. Então, Pedrinho, pra mim, minha opinião, eu não me intrometo em política nem nada, cara, vocês sabem disso. Mas eu acho, pelo que eu tenho percebido, que a entrada do Pedrinho nesse sistema eleitoral, nessa corrida eleitoral, traz ele como favorito. Pelo que eu conversei com muita gente, pelo que eu vi nas redes sociais, Pedrinho sai como favorito. E olha que eu não estava falando de eleição aqui em momento algum com vocês, mas acredito que Pedrinho muda o patamar. Eu quero até a opinião de vocês. O que é que vocês acham do Pedrinho sair como presidente, como candidato à presidência do Vasco? Eu acho que Pedrinho sai como favorito. Ah, Léo, tem Júlio Branco, tem Nevenciano. Cara, é o novo, é alguém que une. Hoje, Pedrinho é odiado por alguém no Vasco? Duvido. Então, acho que é um nome de consenso e se torna aí o grande nome para a eleição que terá aí na segunda metade de novembro no Vasco. Enfim, se não tiver nenhuma intercorrência, porque a gente sempre sabe que a eleição do Vasco sempre tem surpresas, acredito que Pedrinho pode se consolidar aí e ser o presidente do Vasco mesmo. O Vasco que hoje teve a homologação do TAC, né, do termo de ajuste de conduta, e com isso já pode receber oficialmente o público, vai enfrentar o Curitiba, inclusive o Curitiba, que zaga do Curitiba, né? Tomara que eles mantenham essa média que eles tiveram hoje contra o Bahia, porque os gols do Bahia, pelo menos os 3 primeiros que eu vi, o outro eu não vi porque eu tô aqui gravando para vocês, obviamente, só vi ali a coisa do gol, foram falhas. Se continuar assim, Pablo Verrete vai se fazer nessa zaga aí. E deve ter aí casa cheia na próximo dia 21, quinta-feira, e obviamente que a gente deve ter nos próximos dias aí, acredito que no domingo ou na segunda-feira, a abertura de venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Curitiba. O Vasco também solicitou oficialmente à CBF a mudança do jogo contra o São Paulo para São Januário. O jogo sai de Brasília. Lúcio Barbosa aí conversou com a empresa que tinha vendido, né, o mando de campo, e vai jogar mesmo em São Januário contra o São Paulo. Vamos ver se a CBF vai manter no dia 7 ou se vai mudar essa tabela. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!